irei falar sobre os direitos humanos e as minorias raciais e étnicas. Primeiramente, o que são direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e educação, entre outros. Quais são esses direitos humanos? Esses direitos incluem o direito à vida e liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e educação, entre outros, como já ouviu falado. Todos têm direito a esses direitos, sem descriminalização. E são os seguintes, os direitos. Todos nós nascemos livres e iguais, todos nós nascemos com direito à vida, todos nós nascemos com nenhuma escravatura, com nenhuma tortura, nascemos com o direito de querer ou ir aonde quer que a gente quer. Todos nós somos iguais perante a lei, todos nós temos direitos humanos protegidos por lei, nós temos direito a julgamento, somos também inocentados até que se prove o contrário, temos direito à privacidade, liberdade de se locomover, liberdade de procurar um lugar seguro para viver, direito a uma sociedade, direito a um casamento e família, direito às suas próprias coisas, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o direito de se reunir publicamente, o direito à democracia, à segurança social, ao direito ao trabalho, ao direito à diversão, à comida e abrigo, ao direito à educação, direito de autor, direito a uma responsabilidade, a um mundo justo e livre, e ninguém pode tirar-lhe os direitos humanos de você mesmo. Como são garantidos esses direitos? Para que esses direitos sejam respeitados, precisamos de políticas que façam um papel de melhoria ao nosso país, que usam a autoridade como um princípio ético para pensar menos em si próprio e mais na população, exercendo atitudes que não prejudiquem alguns, mas que possam beneficiar a outros igualmente. O que são considerados minorias raciais? Podem ser negros, indígenas ou a outras denominações étnicas que fujam da denominação branca. Isso ocorre porque houve um forte domínio europeu que disseminou a população branca pelo mundo por meio de um movimento etnocêntrico, que considerou o homem branco como superior aos demais. Nesse sentido, vivemos os requisitos do racismo europeu colonizador que refletem ainda na composição da nossa sociedade, atribuindo ao homem branco privilégios e incluindo os demais etnias como negros e indígenas. Eles têm direitos exclusivos para eles? Sim. Segundo a Constituição Federal de 1988, o artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das culturas participantes do nosso processo civilizatório nacional. No artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial, tomando individualmente um conjunto portador da referência e identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e etc. O caráter da universalidade da Constituição de 1988, como o princípio de que todos são iguais perante a lei, significou um importante avanço na garantia dos direitos brasileiros, em especial as chamadas minorias. Portanto, a partir de 1988, com a promoção da Constituição República Federativa do Brasil, que proíbe qualquer tipo de discriminação, seja pela raça, etnia, religião, sexo ou outro fator distinto da classe alta e dominante, conferiu-se uma atenção mais especial à proteção dos direitos das minorias, garantindo-lhes o direito de ser diferente sem sofrer violação dos seus direitos à cidadania. Para tanto, deve-se afetivar a justiça social do Brasil. Existem também normas infraconstitucionais de proteção às minorias. Foi somente com a Lei Complementar de 75 de 20 de 5 de 1993 que as minorias étnicas e raciais foram inclusas sob a tutela do Ministério Público Federal. A Lei de número 2889 de 1 de 10 de 1956 define e pune o crime de genocídio, indicando as penas de Código Penal a serem aplicadas a cada qualificação do crime.
O Programa Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal de Henrique Cardoso, de 1996, sugere que medidas para tornar a justiça mais eficiente, de modo a assegurar mais efetivo o acesso da população ao judiciário e ao combate da impunidade. Nota-se que são tratados especificamente nesses documentos a população negra, as sociedades indígenas e os estrangeiros refugiados e imigrantes brasileiros, não havendo citações específicas sobre os demais grupos minóricos, sobre as minorias como um todo. Apenas uma breve citação do prefácio. No Brasil, ainda foram criadas leis infracionatórias, como em 1889 foi promulgada a nova lei de 7.716, estando em vigor até hoje, sofrendo pequenas alterações pela Lei de 8.081 de 1990 e pela Lei de 9.459 de 1997. Estabelece punições para crimes resultantes da discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. São punidas condutas de impedir acesso ao cargo público, negar emprego, recusar aluno de escola, impedir acesso a transporte público, impedir de qualquer meio ou forma o casamento ou convivência social, tudo isso em decorrência da discriminação ou preconceito em virtude dos elementos já citados acima. Também pune a incitação e discriminação ou preconceito, bem como a sua divulgação nos meios de comunicação. Como são garantidos os direitos segundo a lei? Essa lei conta com 22 artigos, dos quais 4 foram vetados, da Lei de 2.889/56, que dispõe da seguinte forma. Artigo 1. Quem com intenção de destruir todo ou uma parte do grupo nacional, étnico, nacional ou religioso como tal. Artigo A. Matar membros do grupo. Artigo B. Causar lesão grave em integridade física ou mental dos membros do grupo. Artigo C. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existências capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Grupo D. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos do seio do grupo. E artigo E. Efetuar a transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. Será punido quem descumprir com as seguintes penas da seguinte forma: com as penas do artigo 121 do Código Penal, no caso da letra A, com as penas do artigo 129, no caso da letra B, com as penas do artigo 270, no caso da letra C, e com as penas do artigo 125, no caso da letra D, e com as penas do artigo 148, no caso da letra E. A Lei de 2.889/56, portanto, protege coletivamente as etnias em seu direito à existência, o que implica tutelar não apenas a vida, mas igualmente a subsistência e sua reprodução física e cultural no ser. E mesmo assim elas são seguidas? Talvez. Apesar das metas estabelecidas no programa citadas, as ações concretas referentes ao tema acima ainda estão muito longe de assegurar a implantação dos direitos estabelecidos na legislação. É necessário dizer que esses direitos são frequentemente desrespeitados, muitas vezes por representantes do próprio Estado, que, no entanto, insiste em preservar sua aparência de respeitador dos direitos humanos e procura de todas as formas evitar o conhecimento público de suas omissões e atitudes prejudiciais para as minorias. Os poucos atos concretos realizados em relação ao tema ainda assim mostram-se insuficientes e ineficazes na maioria das vezes. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir e até a próxima.